Já abra a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 5. Glória a Deus. Amém. Hoje é o segundo domingo do ano e o Senhor já tem falado aos nossos corações, amados, desde o último domingo, e também creio que falará nesse domingo também em nossas vidas e em nossos corações. Glória a Deus. Amém. Mateus capítulo 5. Nós vamos fazer, primeiramente, antes da oração, a leitura do versículo 13 e 14, versículo 15 e 16. E aí depois a gente vai orar e depois a gente vai ler todo o contexto aqui do versículo 1 ao versículo 16. Bom, vamos fazer a leitura então, irmãos? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dar luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo ar, pelo alimento. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por este dia, pela tua misericórdia, Senhor, que se renove em nossas vidas, só pelo fato, meu Deus, de podermos nos levantar, meu Pai, da nossa cama e contemplar, meu Deus, meu Pai, mais um dia. Isso mostra, meu Pai, a tua graça e o teu amor. O Senhor, meu Deus, tem derramado em nossos corações a tua alegria, a tua paz. Meu Deus, e nós louvamos a ti, Pai. Só temos a te agradecer, Senhor. E te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra. Meu Deus, que foi, meu Pai, meu Deus, enviada, preparada, meu Deus, para todos aqueles que querem, meu Deus, meu Pai, alcançar em Cristo a salvação. Porque aqui, meu Deus, se encontra a verdade que precisamos ouvir para assim, Senhor, conhecermos a tua vontade e andar, meu Deus, segundo a tua vontade. Senhor, que esta palavra venha aos nossos corações, para que assim, Senhor, sejamos verdadeiramente luz e sal nessa terra, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, abençoa, meu Deus, essa ministração, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que não seja do meu coração, que não seja a minha carne, mas seja o teu Espírito a falar a cada um de nós, Senhor. Repreende, meu Deus, o diabo, o adversário, porque ele sempre, Senhor, tem feito de tudo, Senhor, para distorcer a tua palavra, para fazer, meu Deus, com que a tua palavra fosse pregada de outra maneira. Senhor, só que a tua palavra aqui, Pai, meu Deus, venha ser pregada aos nossos ouvidos, aos nossos corações, para compreendermos a tua vontade, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, bom, veja que Jesus aqui no versículo 14, 15 e 16, Jesus ele está aqui encerrando as bem-aventuranças para aquelas pessoas que foram ao monte, onde é conhecida a montanha das bem-aventuranças, onde Jesus subiu uma montanha e ali se reuniu uma grande multidão ali naquela montanha para ouvir Jesus pregando. Então Jesus ele inicia aí as bem-aventuranças no versículo 3, no versículo 2 diz assim, e abrindo a sua boca os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão o que, irmãos? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a quem, irmãos? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então veja que o Senhor, ele reúne aquela grande multidão e começa a dizer para aquela multidão, felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles. Então Jesus ele traz muitas promessas boas para aqueles que procuram andar conforme a vontade de Deus. Aquele que agia sem misericórdia, ele passa a agir com misericórdia, porque da mesma maneira como você tem misericórdia, você também receberá misericórdia no dia do Senhor. Bem-aventurado aquele que busca a justiça no mundo de injustiça, porque serão fartos, serão alcançados. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados.
E o Senhor diz, lá em Apocalipse, se eu não estiver enganado, capítulo 20 ou 21, que o Senhor enxugará dos seus olhos o quê? Toda lágrima. Ou seja, consolo, serão consolados naquele dia. Amém, irmãos? Então Jesus, ele traz para aquelas pessoas que estavam conhecendo-o, que foram lá para ouvi-lo, que essas pessoas seriam felizes se elas assim procurassem observar esses ensinamentos dele. E na sequência das bem-aventuranças, Jesus também nos chama a atenção, irmãos, a uma questão de aventurança onde muitas pessoas hoje ignoram, que é a do versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa... Porque deles é o que, irmão? É o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando o quê? Vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de Jesus, por minha causa. Aqui não está se referindo à justiça terrena. Não está se referindo às leis terrenas. Não está se referindo a um governo terreno. Mas está se referindo ao governo de Cristo, porque o governo de Cristo é de justiça. Os irmãos estão entendendo? É um governo de justiça. Não impera a injustiça no governo de Cristo. Então todos aqueles que sofrem por causa dessa justiça são bem-aventurados. São felizes. São pessoas que realmente alcançaram a condição ou estão andando no caminho certo. Por isso, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. E a palavra do Senhor, irmãos, lá em... abram a palavra do Senhor aí que está com vocês, a Bíblia. Lá no livro de Romanos, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que a palavra do Senhor diz. Aqui o Senhor não está se referindo à justiça terrena, à justiça de um governo ou de um tribunal terreno, mas a justiça que está em Cristo, irmãos. É essa justiça. Por isso que na sequência ele fala, bem-aventurados sois vós, que são perseguidos, são maltratados, são blasfemados por causa de mim. E essa justiça sou eu. E quando nós procuramos andar nessa justiça, obviamente nós somos perseguidos. Obviamente nós somos caluniados. As pessoas mentem contra nós, tramam contra aqueles que são de Cristo, são os escolhidos de Deus. Não é a justiça terrena, mas é a justiça que está em Cristo. Por isso o texto aí diz em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de quem, irmãos? De Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o meu justo viverá pela fé. Ou seja, em Cristo se descobre a justiça de Deus. Não tem como você tentar ser justo sem em você haver o sangue de Cristo. Porque a sua justiça, a sua bondade sem Cristo, para Deus não significa nada. Porque a palavra do Senhor diz que as nossas justiças diante de Deus, sem o sangue de Cristo, é apenas trapos de imundícia. Porque no fundo, ainda somos pessoas más. Somente o sangue de Cristo pode transformar o meu e o seu coração. Para assim sermos feitos justos. Sermos justificados. Então, nasceu o sol da justiça, e esse sol é Cristo. Essa justiça está em Cristo. Porque se nós nos apresentarmos diante de Deus sem Cristo, nós estaremos, obviamente, condenados por causa do pecado. E somente Cristo pode fazer você e a mim justos diante de Deus. Mas pastor, eu faço tanta coisa boa. Pastor, poxa, mas eu faço bem, não falo mal de ninguém. Poxa, eu dou até esmola para o pobre. Eu ajudo as pessoas. Mas ainda assim, no seu coração impera o pecado. Porque se alguém pisar no seu calo, na mesma hora você quer revidar. Se alguém falar mal da deusa que está na sua vida, é capaz de você matar aquela pessoa. Como assim, pastor? Que deusa é essa, sua mãe? Quantas das vezes você já ouviu falar, poxa, olha, você pode falar mal de qualquer pessoa, mas não fala mal de quem? Da minha mãe.
Porque é uma deusa. É ou não é, irmãos? Ou seja, a pessoa ela tem a capacidade de se vingar, de tirar a vida de outra pessoa se aquela pessoa ofender a mãe dele. É um exemplo que eu estou dando, irmãos. Então, imediatamente surge no nosso coração o desejo de se vingar, o desejo de agir com as próprias mãos. Mas o Senhor diz que bem-aventurado é aqueles que são pacificadores. Ou seja, aqueles que mesmo sofrendo injustiça, confiam em quem? Porque é Deus o nosso juiz, é Deus a nossa justiça. E a Ele pertence a retribuição, não a nós. Os irmãos estão compreendendo? Por que que o mundo hoje, por que que as pessoas hoje, a gente vê tanta maldade? É porque as pessoas não têm a capacidade de falar, pisei no seu pé, poxa, meu amigo, minha amiga, me desculpa, me perdoa, pisei no seu pé. Poxa, sem querer fez algo, olha, me desculpa, foi eu que errei. As pessoas, mesmo estando errado, elas querem ter o quê? Querem ter razão. Entende? Mesmo estando erradas, elas querem ter razão. Elas mesmo estando fazendo a coisa errada, elas querem ainda estar na razão. E aí é onde a gente vê tanta maldade. Tanta maldade. Entende, irmãos? Tanta coisa que a nós nos entristece. Mas a justiça que salva você e me salva e nos faz ser pessoas justas para entrar no reino de Deus está em Cristo. E quando nós vivemos em Cristo, passamos então a sofrer perseguição por causa dessa justiça. Então vai ser natural você sofrer perseguição. Vai ser natural você no seu trabalho, você ser deixado do quê? De lado. Porque normalmente nas rodas de amigo do trabalho, ou as pessoas estão tão insatisfeitas com o local de trabalho que elas começam a amaldiçoar aonde elas estão ganhando o pão nosso de cada dia. Ou estão falando de coisas que no final não traz edificação, mas só faz crescer em nós, no ser humano, como é que eu posso dizer? Nos incentiva cada vez mais ao pecado, às coisas erradas, a mentir, a roubar. Quantas das vezes você ouviu, por exemplo, a pessoa que trai a outra pessoa que vai dar o conselho, faz o quê? Faz igual. Está te traindo, faz igual. Ou seja, paga na mesma moeda. Mas Jesus nos disse, não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem. Mas quando a pessoa ela passa a ter os conselhos do mundo, como está lá em Salmos capítulo 1, que é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores e toma o conselho do ímpio, essa pessoa está agindo contrário à vontade de Deus. A única pessoa, irmãos, que tem a capacidade de nos aconselhar para o nosso bem, mesmo sofrendo mal, é Jesus por meio da sua palavra. Porque aqueles que andam conforme a palavra de Deus serão perseguidos. Não tem como, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz, ou a gente haveremos de agradar a Deus, ou agradaremos ao mundo. Ou você vai agradar seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, amigos de trabalho, para poder ser o tal e desagradar a Deus, ficar mal com Deus, ou você vai agradar a Deus e vai ficar mal com quem? Com todo mundo. Esse é o preço a ser pago. Não tem como a gente agradar a Deus e também tentar agradar todo mundo e principalmente tentar agradar a nós mesmos. Não. Jesus diz, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Primeiro, se alguém quer vir após mim, negue-se a cada dia e tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não é dizer eu sou evangélico, eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C. Não é isso, irmãos. Não é isso. Jesus ele não está em placa de igreja. Jesus ele está na palavra escrita. Quando nós observamos os seus ensinamentos, então nós temos a capacidade de compreender se estamos verdadeiramente em Cristo ou não. Por isso a justiça de Deus se revela única e exclusivamente em Cristo, porque Ele morreu sem pecado, recebendo em si o seu e o meu pecado, para nos fazer justos, e assim, com essa justiça, quando morrermos, podemos entrar no reino de Deus, porque Ele pagou o preço por mim e por você. Então Ele é o único que pode me justificar e te justificar. Então todos aqueles que abraçam essa justiça serão perseguidos.
serão perseguidos, são perseguidos por causa dessa justiça. Os irmãos estão entendendo? E é o que Jesus diz para uma multidão que acabou de sentar na montanha para ouvir ele. Jesus, ele não prometeu aqui, irmãos, que seria um mar de rosas. Ser cristão é enfrentar o desafio de andar contra a maré, de andar contra as ideologias do mundo. Não de se conformar com aquilo que o mundo vem propagando. Porque o que o mundo tem propagado é contrário à vontade de Deus. O aborto, o homossexualismo, as drogas, a imoralidade e tantas outras coisas que destroem a sociedade, destroem os casamentos. Quantos casamentos hoje são desfeitos por causa da imoralidade? Quantos casamentos hoje são desfeitos por causa da falta de compromisso? Hoje é raro, é difícil você ver casais recém-casados permanecerem por mais de 5 anos juntos. Mas sabe por quê, irmãos? Por causa da falta de Deus dentro do relacionamento. Porque somente Deus pode nos unir, duas cabeças diferentes, somente Deus. Se não houver Deus, poxa, a pessoa fez isso, poxa, aquela pessoa, meu marido costuma deixar a toalha no chão, ou faz isso, ou faz aquilo, só pensa no futebol, exemplo. Aí a mulher vai ficar brava, não vai ter a condição de perdoar, de conversar, de sentar. Da mesma forma, entre outras coisas. Então, quando há o perdão, quando há a liberação do perdão, irmãos, há então a paz. Há então a justiça. Os irmãos estão entendendo? Então, aqueles que tentam andar na justiça, aqueles que tentam andar no caminho da verdade, são aqueles que serão perseguidos, serão deixados de lado, serão taxados de tantos nomes. Mas a palavra do Senhor diz, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, não se entristeçam por causa disso. Olha o que o texto a seguir diz, irmãos. Versículo 12, olha o que o versículo 12 diz, irmãos. O que diz aí já na primeira palavra? Qual que é a primeira palavra do versículo 12? Regozijai-vos, exultai, alegrai-vos, se isso acontecer com vocês. Acharam? Mateus capítulo 5, versículo 12? Como é que está aí? Regozijai-vos. Para pensar nisso, irmãos. Para pensar. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz para aquelas pessoas que estavam indo ali ouvir uma palavra. A primeira vez, irmãos. Era a primeira vez que Jesus estava pregando ali para uma multidão. E Jesus já falou para aquela multidão, olha, meus queridos filhinhos, vocês serão perseguidos por causa de mim. Mas alegrem-se, não se entristeçam. Irmãos, ser perseguido por causa de Cristo na vida de um cristão é algo normal. Nós não podemos nos assustar, muito menos ficar triste. Porque se você está sendo perseguido pelo mundo, é porque você está fazendo a vontade de Deus. Se você está fazendo o que é certo, o que é correto e o que está de acordo com a palavra de Deus, e você sofre perseguição, Jesus diz, alegrai-vos, exultai. Exultai, porque vocês estão no caminho. A perseguição que vocês estão sofrendo não é por causa de vocês sozinhos, mas é por causa de mim. Porque o texto aí vai dizer, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Se estão te perseguindo, irmãos, por causa de Cristo, da justiça de Cristo, sinta alegria, porque é grande a vossa recompensa. Se alegre, irmãos. Não viva triste, não viva angustiado. Poxa, pastor, mas estão me perseguindo no meu trabalho, porque, poxa, eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, e agora as coisas ficaram difíceis. Dê glória a Deus. Porque lá no céu você tem uma grande recompensa. Amém, irmãos? Você tem uma grande recompensa. Pastor, estou sendo perseguido dentro de casa. Dê glória a quem? A Deus. É grande a sua recompensa. Não se entristeça, mas dê glória a Deus. Amém? Aí Jesus ele vai dizer, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, se perseguiram os profetas que foram antes daquelas pessoas, dos discípulos de Jesus, não seria diferente com aqueles que
o aceitariam como Senhor e Salvador, também seriam perseguidos. Porque o mundo, porque as pessoas que não têm Deus verdadeiramente no coração, elas não estão preocupadas no bem, elas estão preocupadas em si mesmas. Primeiro o meu pirão, do próximo a gente vê depois. Ou seja, primeiro a minha vida. Mas o Senhor Jesus nos ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo. Se a gente pensasse no nosso próximo como a nós mesmos, a gente não ia ver tanta maldade como a gente vê hoje. Há quem diga e observe que nem entre os animais há tanta barbaridade como há entre os seres humanos que se dizem racionais. É ou não é? Que pensam. Entende? Mas o Senhor, irmãos, diz para a igreja: alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Abra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Então, irmãos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, temos que entender que nós passaremos por dificuldades nessa terra, passaremos por aflição, passaremos por momentos difíceis, porque Jesus ele passou. Jesus ele foi perseguindo, curando, ressuscitando os mortos, dando comida para os pobres. Jesus foi perseguido fazendo bem. Imagine nós, que não temos nenhuma expressão na sociedade, só de dizermos, só de proferirmos, só de confessarmos Jesus Cristo é o meu Senhor, já é motivo de sermos perseguidos. Já é motivo de algumas pessoas já não ter nem condição de entrar naquele lugar, nem mesmo de usar um crucifixo, nem mesmo de usar uma camisa, como aconteceu nas Olimpíadas, na França. Foi isso? Que qualquer um que usasse alguma coisa referente a Jesus era impedido de participar daquele evento. Mas ali você podia fazer qualquer tipo de sacanagem ali, de zoeira. Como a gente viu lá, a mesa, a ceia, né, a ceia do Senhor, mas cheio de representado pela bancada homossexual, né, LGBT, né? Então vocês veem, ali pode zoar, tirar onda com Jesus, mas a pessoa que ali, um ator, um cantor, um jogador de futebol, um atleta ali que desse a glória a Deus e rasgasse ali a camisa para dizer Jesus Cristo é o Senhor, já era impedido, já perdia a medalha. Entende? Então, isso vai se intensificar. Isso vai se intensificar. Só de você dizer que você é um cristão, de que você tenha Jesus como o Senhor e Salvador, vai ser motivo de perseguição, como é em outros países. Então, irmãos, entrega a sua vida a Jesus, entrega o seu coração, porque a palavra do Senhor aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, a palavra diz assim, ó: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele o quê? Viveremos. Se sofrermos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele também o quê? Nos negará. Se você negar Jesus para se dar bem na sociedade, esquece, meu amigo. Deus não vai te confessar diante de Deus. Se você negar Jesus, se você negar essa justiça para ficar de boa com seu marido, para ficar de boa com os amigos, para poder conseguir se dar bem em algum negócio, esquece. Você será negado diante do Pai pelo próprio Filho, pelo próprio Senhor. Ou nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e andamos conforme a sua vontade, segundo os seus ensinos, ou então estamos perdidos. Nós podemos enganar as pessoas que estão ao nosso redor, mas nunca e jamais você terá a condição de enganar a quem? A Deus. Nunca terá essa capacidade de enganar a Deus. Então, se morrermos com Cristo, também com Ele viveremos. Ou seja, se eu morrer por causa da palavra, da justiça, de viver de acordo com o que Cristo ensinou, e isso me trazer morte, ou seja, alguém tirar a minha vida, o próprio Senhor Jesus Cristo disse no enterro de Lázaro: ainda que morra, este viverá. Ou seja, por que eu vou temer? Por que eu vou temer a morte? Aqueles que estão em Cristo Jesus não temem a morte, porque o morrer para um cristão é ganho. É ganho, é lucro. Mas a pessoa que morre sem Cristo é perda, e perda total. Porque o homem está destinado a morrer uma única só vez, depois disso vindo o juízo de Deus. Ou seja, você tem a oportunidade de se arrepender agora, enquanto você tem vida.
Depois que morre, não adianta falar, Jesus me salva. Ah, agora eu aceito Jesus. Não, irmãos, é agora. Depois disso acabou. Então leve a sério hoje. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, leve isso a sério. Não é você falar da boca para fora, ah, eu aceitei Jesus, me batizei, foi na igreja tal, em 1900 e tanto, tá bom. Eu pergunto, você é verdadeiramente um discípulo de Cristo? Você está fazendo como Cristo ensinou ou você está fazendo a sua vontade? Não estamos aqui para fazer a nossa vontade, senão Jesus não tinha dito, negue-se a si mesmo. Mas ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Não podemos seguir Jesus da nossa maneira. Se verdadeiramente o queremos, temos que passar pela cruz. Ou seja, temos que aceitar esse sacrifício para alcançarmos a salvação. Amém, irmãos? Porque a nossa vida passa. É como uma vela que logo se apaga, rapidamente. Quantas pessoas têm morrido? E às vezes, irmãos, pessoas tão jovens. Hoje são tantos acidentes, são tantas coisas que acontecem que a nossa vida pode ser tirada da terra da noite para o dia. Às vezes dormindo, às vezes numa rua, no trabalho, nós não sabemos o dia, a hora que Jesus pode voltar para mim e para você. A única coisa que nós sabemos e que o Senhor nos pede, estejam preparados, vigilantes. Estejam vigilantes. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, se verdadeiramente você quer ser um cristão, entenda uma coisa, você vai padecer. Ou seja, você vai sofrer perseguição. Porque o mundo, a palavra do Senhor diz que já é de quem? É do maligno. E o maligno luta contra os santos de Deus, para tentar destruir os santos de Deus, ou seja, a igreja de Deus. Então o mundo que é dirigido, coordenado pelo maligno, ele luta contra os santos, ou seja, contra a igreja, contra aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, uma coisa eu tenho dito, quanto mais o tempo passa, isso para mim vai se tornando uma realidade. Hoje o diabo não quer tirar você da igreja, irmãos. O diabo só quer te afastar disso aqui, ó, da verdadeira palavra. Louvor não salva ninguém não, irmãos. Louvor não salva ninguém. A palavra do Senhor diz, e é bem claro, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade? E a verdade, Senhor. É a verdade. A verdade que confronta. A verdade que fala que se você não abandonar o seu pecado, você vai para o inferno. Essa é a única verdade. Porque Jesus morreu por mim e por você. Ele deu a vida dele não tendo pecado. Ele falou assim diante de Deus, olha, Pai, eu assumo o pecado dessa pessoa. Eu pago por esse pecado. Me dá aqui essa conta. E aí Jesus foi crucificado. Pagou toda a dívida que você e eu tínhamos. Ou seja, o pecado. Mas não para permanecer no pecado, irmãos. Mas agora para ser livre do pecado. Então a igreja de Deus não pode viver em pecado. A igreja não pode viver em pecado. Você e nem eu podemos andar no pecado. Não podemos fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas antes temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por isso o Senhor lá em Romanos capítulo 5 diz, permaneceremos nós no pecado? Claro que não. A igreja não pode permanecer no pecado e nós já vamos entender já já o que isso quer dizer. Abra lá em Mateus capítulo 10, versículo 21 a 39. Irmãos, eu estou dando uma acelerada aqui, se eu estiver muito rápido no jeito de eu falar, vocês passam mais devagar, eu não estou entendendo, aí eu dou uma desacelerada. Eu costumo falar demais, e aí quando eu vou ver, a hora voou, né? Então, se eu estiver muito rápido, aí, opa, não estou entendendo. Só fazer assim, ó, aí eu vou entender. Que eu tenho que desacelerar. É que eu tomei 3 xícaras de café. Não tenho costume. Aí quando eu tomo, ligo o turbo aqui, aí não... Acharam? Mateus capítulo 10, versículo 21. Ainda em relação à perseguição, dita em Mateus capítulo 5. Irmãos, vamos pensar mais uma vez. Jesus está pregando de uma montanha para uma multidão, tá? Aquela multidão não era convertida. Mas Jesus já estava dizendo para aquela multidão, vocês querem me aceitar como seu Senhor e seu Salvador? Vocês vão passar por perseguição, mas tenham essa certeza, vai ser grande o vosso galardão. Vai ser grande o seu galardão. Apenas persevere até o fim. Não desista. Não desista. E aí Jesus ele vai dizer, versículo 21, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra quem?
e os matarão. E odiados de todos sereis por causa de quem, irmãos? Veja que Jesus não está dizendo que eles seriam odiados por causa de político, de política, de parte A, de parte B, mas seriam odiados por causa do nome de Jesus. Aqueles que verdadeiramente abraçam essa salvação, abraçam Jesus como seu Senhor e Salvador e andam conforme essa justiça, serão perseguidos, serão expulsos de casa, perderão casamentos, os filhos deixarão os pais de lado, por causa da justiça que está em Cristo. Jesus ele foi claro com todo mundo. Jesus não enganou ninguém, falando que se alguém aceitasse ele como Senhor e Salvador, seria tudo mar de rosa. Não. Porque a nossa luta, a sua luta, irmãos, não é contra o pai, a mãe, os amigos, não é contra as pessoas que querem o seu mal, não. A sua luta e a minha luta é contra o pecado. É contra o pecado que está no coração do ser humano. E Jesus, ele deu a vida dele para vencer o pecado. Porque Cristo, ele venceu na cruz do Calvário, ele faz cada um daqueles que o aceitam mais do que vencedores. Por isso, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. Ou seja, recebem o Espírito Santo a capacidade de dizer não para o pecado, não para as coisas erradas, não para a mentira, não para o engano, não para aquelas companhias que nos levam mais ao erro do que o acerto. Os irmãos estão compreendendo? Somente com a força do Espírito Santo. Então o Senhor diz, e o irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Ou seja, eu tenho que permanecer fiel à doutrina. Eu tenho que permanecer fiel ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que no final eu alcance a salvação. Amém, irmãos? Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e o servo como o seu senhor. Ou seja, se nós fomos chamados por Cristo para aceitá-lo como Senhor e Salvador, isso significa que eu sou um discípulo dele. E assim como ele é, eu tenho que procurar ser. Lembram do que eu disse? Quando a pessoa ela quer ser sósia de alguém, ela quer se parecer com alguém, ela procura aprender tudo sobre aquela pessoa. A pessoa que é sósia do Neymar, que é sósia do Michael Jackson, que é uma das figuras mais icônicas que a gente tem, a gente vê que as pessoas procuram falar igual, a gente vê que as pessoas procuram colocar a forma do rosto, cabelo, roupa, passo, jeito de falar, igualzinha, porque ela quer ser igual àquela pessoa. Ela quer ser uma sósia, ela quer se parecer. E da mesma forma o Senhor está dizendo, da mesma forma como o Senhor é, nós devemos ser. Nós temos que procurar ser igual a Cristo, irmãos. Nós temos que refletir a luz de Cristo neste mundo. Nós temos que ser a imagem de Jesus nessa terra. E também, irmãos, assim como ele padeceu, nós também padeceremos. Porque o ser cristão não é só de nome, mas é padecer como Cristo padeceu. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem o oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, ou seja, aqui, somente com vocês, nessa sala, dizei-os em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregai sobre os telhados, ou seja, pregue para todo mundo, vá a um lugar mais alto e proclame. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar o que, irmãos? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai.
e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não cuidei que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então veja que Jesus aqui está dando instrução aos 12 apóstolos que iriam sair para poder pregar o evangelho, para levar a palavra de Deus. E o Senhor também comissiona aos discípulos a fazer outros discípulos, e de pregar o evangelho, fazei discípulos, os batizando em meu nome. Ou seja, se nós estamos aqui hoje é porque nós somos o que, irmãos? Discípulos de Cristo. Não seja apenas seguidor, seja um discípulo. Procure imitar a Cristo, procure conhecer quem é o seu mestre. Se entregue a Ele, se renda a Ele. Busque ter a imagem dele na sua vida. Porque o seguidor, ele quer ficar de longe. Estou só seguindo, só vendo. Se der... Desculpa a palavra. Se der merda, eu corro. Não, irmão, seja um discípulo. Se o meu mestre morrer, eu morro com ele. Se tem que padecer, eu vou padecer também. Mas não negue a Jesus. Se você amar o seu pai, ou a sua mãe, ou sua mulher, ou qualquer outra coisa mais do que a Jesus, você não é digno dele. A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos. Acima de trabalho, acima da nossa própria saúde, acima de tudo. Jesus tem que vir em primeiro lugar. Deus tem que vir em primeiro lugar. Porque a nossa vida não pertence a nós, mas pertence a quem? Eu acredito que vocês já tenham declarado ou falado, não vivo mais eu, mas Cristo. Ou seja, a minha vida não é minha, é tua, Senhor. Se a tua vida é de Jesus, deixe Ele governar a sua vida. Deixe Jesus, irmãos, governar a sua vida. Amém? Deixe Jesus governar a sua vida. Agora nós vamos entrar no texto, na parte que se refere à igreja que ali estava sendo formada. Olha o que a palavra do Senhor diz aí em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, a gente vai voltar ao texto principal, Mateus capítulo 5, versículo 13. Abram aí por gentileza. Mateus 5, versículo 13. E isso é para nós hoje, irmãos. Jesus diz para aquela multidão, mas também isso se refere a nós hoje como igreja. Olha o que Jesus disse para aquelas pessoas. Não eram discípulas, como os 12 que foram chamados ali no começo, mas era a grande multidão que ali estavam ouvindo Jesus. E aí ele diz assim para essa multidão, não foi para os discípulos, mas foi para toda aquela multidão: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal, irmãos, na época de Jesus, era usado principalmente para conservar alimentos e evitar a deteriorização. Só lembrando que naquela época não havia energia elétrica. Não havia energia elétrica. Não havia outro meio de se conservar alimentos, por exemplo, carne. As carnes dos animais que eram matadas, só havia dois jeitos de conservar. Era colocando no sol para secar, para poder matar toda, queimar ela toda, para poder ela não deteriorizar com muita rapidez, e também pelo sal, salgando ela para que os bichos não viessem levar, como é que se diz, a putrificação, né? O apodrecimento daquela carne. Então eles tacavam sal para poder aquela carne durar por bastante tempo, né? Então, na época de Jesus, como não havia energia elétrica, então os alimentos eram conservados dessa maneira. Da mesma forma, amados, os cristãos são chamados a preservar os valores espirituais, morais e éticos no mundo,
evitando assim a corrupção espiritual e social. Ou seja, quando nós passamos a ser sal nessa terra, vivendo como verdadeiros cristãos, nós combatemos, assim como o sal combate a deteriorização da carne, né? Combate a deteriorização da carne pelos vermes e tudo mais, ela combate, da mesma forma nós somos chamados a combater o pecado que destrói a humanidade. Os irmãos estão compreendendo? Que destrói a humanidade. Então, quando você é sal, você foi transformado por Cristo, então a sua vida passa a ser um instrumento de Deus contra a podridão do pecado, que está na carne humana. Os irmãos estão conseguindo compreender? Que está na carne humana. Então, quando você vivia na mentira e não vive mais por causa da palavra, porque você conhece a verdade, então você começa a pregar a verdade, o que é certo, o que é correto. Você começa a dar orientações para as pessoas, não segundo a maldade do coração humano, mas agora segundo os conselhos de Deus, que agora através de você ele habita. Então, quando a pessoa ela normalmente dá o conselho para quem sofreu uma traição, vai lá e paga da mesma moeda, você vai falar, poxa, tenha de misericórdia essa pessoa, você vai conversar, vai tentar levar essa pessoa a entender o que aconteceu, ao conserto, ao perdão. Se alguém fez um mal a você, você não vai pagar na mesma moeda, você vai pagar com bem, ou seja, mostrando os valores corretos. Os irmãos estão compreendendo? Então, o sal, a igreja, nós devemos andar dessa forma para que o pecado não se prolifere, não se prolifere cada vez mais na sociedade. A igreja não pode perder esse sabor, irmãos. A igreja não pode perder sabor. A igreja tem que ser um sal bom. Então a gente tem que ser sal, eu, você, para que também dentro da igreja não haja pecado. Por que hoje há tanto escândalo dentro da igreja? Das igrejas? Porque o sal tem se tornado insípido. Ou seja, não tem mais contido o avanço do pecado. O pecado que outrora estava no mundo passa a ver aonde também? Dentro da igreja. Isso não pode acontecer, irmãos. O Senhor nos chamou para ser sal, um sal bom. Amém? O sal como tempero, eu vou abordar 3 pontos. Né? O primeiro ponto é que nós somos chamados para deter, segurar a proliferação do pecado. Uma da função do sal é que ele é um tempero. O sal realça o sabor da comida. Assim, os cristãos devem trazer significado, esperança, impacto positivo à vida das pessoas, tornando o mundo mais saboroso com suas boas ações e testemunhos. Ou seja, para nós cristãos que procuramos andar segundo a vontade de Deus, no mundo há alguma coisa boa para nós? Hoje, não. Mas porque estamos em Cristo Jesus, imagina que este mundo... Vocês lembram de Elias? Elias que jogou o prato de sal na água? Ou foi Eliseu? Que procuraram o profeta, acho que foi Elias ou Eliseu, não me lembro qual dos dois profetas. E falaram, olha profeta, essas águas aqui são amargas, por isso a gente não consegue regar as terras. E aí o profeta falou, me dá um prato de sal. E ele joga aquele sal na água e imediatamente aquelas águas se tornam o quê? Doces. Imagina que o mundo é essas águas, é cheio de amargura, cheio de morte, não dá para se aproveitar. E aí Jesus pega nós, esse bom sal, e joga nessas águas, para poder trazer um pouquinho do que, irmãos? De sabor. Para a vida daquelas pessoas que vivem em amargura, decepção, tristeza. Você sabia que muita tristeza, muita decepção leva a pessoa à depressão, e a depressão leva a pessoa ao suicídio? Mas quando um cristão ele tem um bom sabor do Senhor Jesus Cristo, aonde havia amargura, agora passa a haver doçura do Espírito Santo. Amém, irmãos? Assim temos que ser as nossas vidas na vida daquelas pessoas que vivem em trevas. Nós temos que levar a doçura de Deus, a doçura do Espírito Santo, para que a vida dessas pessoas que vivem a amargura tenha sabor na salvação que há em Cristo Jesus. Então, através das nossas boas ações, do nosso bom testemunho, essas pessoas elas recebem esse sal para ter um pouco de sabor nas suas vidas. Segundo tópico, se o sal for insípido, com que há de salgar?
Na prática, o sal não perde o seu sabor químico, mas pode ser contaminado com impurezas, como o sal das regiões ao redor do Mar Morto. Se o sal ficar impuro, perde sua utilidade. Da mesma forma, um cristão que se torna indiferente à sua fé ou se conforma com os padrões do mundo, pode perder sua eficácia espiritual. Então, quando esse sal perde o sabor, quando o cristão deixa Cristo de lado, automaticamente ele deixa de ter sabor. Então ele já não serve para quê? Para nada. Ele não serve para nada. Quando Jesus ele nos transformou, nos deu sabor, foi para também, como eu usei a referência lá do profeta, foi para levar sabor àquelas águas amargas. Então quando o cristão deixa essas coisas de lado, então ele já não serve para nada. Então, na hora que era para ele usar de misericórdia, ele usa com violência, usa de ira, usa de impaciência. Por quê? Porque ele vai perdendo esse sabor. Por causa do mundo. O mundo não pode nos contaminar. Por isso o Senhor Jesus Cristo vai dizer para a gente guardar as nossas vestes. Que a gente deve guardar as nossas vestes imaculadas, puras. Nós temos que guardar as nossas vestes. Não permitir com que o mundo venha manchar ou nos tornar inúteis, para o uso e serviço do reino de Deus. Como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A metáfora reforça a ideia de que os cristãos devem permanecer comprometidos com a sua identidade, propósito, evitando a complacência ou desvio. Amém, irmãos? Ou seja, cuide da sua comunhão com Deus. Cuide para que você permaneça como um sal bom. Porque a hora que qualquer um de nós perder esse sabor, não serviremos para nada a não ser pisado pelos homens. Amém, irmãos? Então guardemos isso. Terceiro tópico, o chamado à responsabilidade. Jesus está dizendo que os cristãos têm uma função vital, ser agentes de transformação. Sem essa influência, o mundo se torna espiritualmente, moralmente, sem sabor ou sem direção. E é o que nós vemos. O mundo está sem moral, as pessoas estão imorais, ou não é? Tanta imoralidade que a gente vê em tudo a gente vê imoralidade. E o pior, irmãos, é que com o tempo, aquilo que era errado, que era imoral, era incorreto, as pessoas vão se acostumando a sentir esse cheiro, Às vezes a gente até se pergunta, quem já ficou do lado de um fumante? Para quem não fuma, o cheiro do cigarro é o quê? É insuportável. Mas para quem fuma e também é fumante, não faz o quê? Agora imagina a pessoa que vive no pecado, está ali no pecado e vai se aumentando a iniquidade. Ela vai sentir alguma diferença? Não. Mas para quem é cristão, o quê? Sente. Quem é cristão sente o aumento da iniquidade, da imoralidade, da mentira, da injustiça e de tantas outras coisas. O cristão, ele sente. Então imagine dessa forma. Então se o cristão ele não é um agente de transformação e ele perde esse sabor, então quanto mais a imoralidade cresce, ele não sente nada. Não é normal. Assim é a sociedade, com o aumento do pecado. Não é normal, é uma coisa nova. Isso no futuro vai fazer bem, mas não faz. A gente temos visto que o aumento de tantas coisas tem mais feito mal à sociedade do que bem. Os irmãos estão compreendendo? Tem feito mais mal do que bem. Então, nós como agentes esses agentes de Cristo, nós temos que permanecer fiéis a Jesus para poder deter essas coisas, Então, essa é a nossa responsabilidade. Em resumo, o versículo desafia os seguidores de Cristo a serem ativos e fiéis em seu testemunho, ajudando a preservar a bondade e a justiça no mundo, em um convite à autenticidade e à influência positiva. Ou seja, nós temos que permanecer como cristãos. Jesus nos chamou, Jesus nos convocou, Jesus te escolheu, não para ser igual às pessoas do mundo que vivem no pecado, sendo que Cristo já te tirou do pecado, mas para ser agora sal e luz dessa terra. Amém, irmãos? Seja um agente na sua casa, seja um agente no trabalho, não compactue com o que é errado, com o que é a mentira, onde há a imoralidade. Permaneça naquilo que é bom.
Amém? E sempre levando a luz de Cristo, que é o que nós vamos tratar agora. No versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Primeiro tópico. Também mais 3 tópicos que eu vou tratar aqui. Vós sois a luz do mundo. Luz como guia. Assim como a luz ilumina e dá direção em meio à escuridão, os cristãos são chamados a ser chamados a ser guia moral e espiritual para a humanidade, refletindo o amor, a verdade e a graça de Deus. Luz como revelação. A luz expõe o que está em oculto. A vida de um cristão deve ser um testemunho que revela os valores do reino de Deus, mostrando ao mundo o caminho para a vida. Então, irmãos, veja que se a luz realmente habita dentro de mim, ela tem que iluminar as pessoas que estão ao meu redor. Trazendo à memória mais uma vez que o Senhor Jesus Cristo diz que o mundo jaz em trevas. O mundo jaz em trevas, o mundo jaz do maligno. Por ser do maligno, jaz em trevas. E nesse mundo, Jesus, ele colocou a sua luz. Irmãos, olha aqui. Vocês são a luz de Deus. Amém? Vocês são a luz de Deus. Jesus escolheu você para ser luz nessa terra, para ser luz na sua casa, para ser luz no seu trabalho. Por isso o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer em uma parábola que a respeito dos olhos, se os nossos olhos forem bons, grande será a luz que há dentro de nós, mas se os nossos olhos forem maus, grande é as trevas em nossos corações. Então a luz de Deus tem que estar dentro de nós, não para benefício próprio, mas a luz foi posta por Cristo para que aqueles que vivem em trevas possam também receber essa luz. Amém, irmãos? Como diz o profeta falou de Jesus, né? A respeito de Nazaré, que aquele povo que jazia em grandes trevas viu grande luz. Ou seja, a luz da salvação. Jesus te pôs como luz para a vida daqueles que estão perdidos, estão sem direção. Então não se pega uma luz e esconde debaixo de uma mesa. Você não acende uma luz para deixar iluminando debaixo da mesa para cima. Mas antes você coloca no lugar mais alto para que possa iluminar todo aquele espaço para que você possa enxergar todas as coisas. Então, irmãos, o que Jesus colocou no meu coração, a igreja não foi posta para ficar escondida. A igreja não foi posta, as pessoas não foram postas nesse mundo para ficar escondidas num lugar. Mas antes o Senhor as pegou, as iluminou a minha vida, a sua vida, para ficar no lugar mais alto. Para que aqueles que estão em trevas, para aqueles que estão tropeçando, mesmo de dia, mas estão tropeçando no pecado, possam ver essa luz, que é Jesus. Amém, irmãos? Possam enxergar essa luz. Então, seja verdadeiramente uma luz de Cristo na onde você está. A luz como revelação. A luz expõe o que está oculto. A vida de um cristão deve ser um testemunho que revela os valores do reino de Deus, mostrando ao mundo o caminho para a vida. A sua vida, o seu testemunho conta como força nessa luz. Amém, irmãos? Dê um bom testemunho. Não é dizer, eu sou um cristão, eu vou na igreja, eu louvo. E aí depois está lá falando palavrão, está mentindo, está fazendo tudo de errado. Isso não é luz, irmãos. O ser luz é ser como Jesus. Jesus é a luz dos homens. E Jesus nos deixou aqui como as suas luzes para poder continuar emanando essa salvação para aqueles que estão em trevas. Então a sua vida tem que ser um testemunho. Por isso, irmãos, eu venho falando desde o começo. Depois das bem-aventuranças, daquelas coisas lindas, Jesus diz, vocês serão perseguidos por ser luz, por andar na justiça, por estar na justiça, por ser sal. Não perca o seu sabor e não deixe essa luz apagar. Amém? Não deixe essa luz apagar. E aí a palavra do Senhor vai dizer que nós não devemos deixar apagar em nós o fogo do Espírito. Por que o fogo do Espírito, irmãos? Porque naquela época não havia energia elétrica. Então toda a iluminação noturna era a base do quê? De fogo. Era a base de fogo. Hoje nós temos energia elétrica que ilumina todo o espaço. Mas naquela época a fonte de luz no período de trevas, ou seja, de noite, era uma chama. Seja a chama de uma vela, seja a chama de uma lampião, de uma lamparina, de um fogo. E aí o Senhor vai dizer por meio do apóstolo Paulo, não deixeis apagar em vós o Espírito
Santo. Então nós que somos cristãos temos que manter essa chama acesa em nosso coração. Ou seja, essa luz tem que permanecer acesa. Por isso temos que estar cheios do azeite, porque naquela época as lâmpadas eram mantidas, o fogo era mantido por meio do azeite, ou do óleo, né? Do óleo, que o fogo ali, por meio daquela coisa, ia consumindo por um bom período de tempo. Então não deixe apagar essa luz, ou seja, o fogo. Amém, irmãos? Responsabilidade. Jesus atribui uma grande responsabilidade aos seus seguidores, enfatizando que eles devem brilhar em um mundo frequentemente marcado pela escuridão espiritual, moral, pelo pecado. Então nós temos que brilhar em meio a toda essa escuridão. Segundo tópico, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Visibilidade. Jesus dá visibilidade por meio dessa luz através das nossas vidas. Uma cidade construída no alto de um monte é visível de longe, mesmo à noite, porque suas luzes brilham. Assim os cristãos, como luz do mundo, não podem ser invisíveis ou indiferentes. Sua vida deve ser publicamente notável pela diferença que faz no mundo. Ou seja, não podemos proceder de acordo com o mundo. Temos que ser diferente. Os irmãos, à noite, eu não sei onde vocês moram, mas vocês conseguem ver o Pico do Jaraguá de onde vocês moram? Com uma paisagem limpa, quando está limpo? Hã? É só da casa da sua mãe, né? Mas tem lugar, irmãos, por exemplo, Pico do Jaraguá, a gente mora bem longe do Pico do Jaraguá, mas a gente consegue ver ele, tanto de dia, principalmente à noite, porque lá do alto fica uma luzinha piscando. Fica lá do alto piscando, e Jesus nos colocou nesse alto, para poder levar a luz àqueles que estão em trevas. Amém? A gente tem que ter um testemunho coletivo. Essa metáfora também sugere que a comunidade de fé, como um todo, deve ser um farol de esperança e justiça, destacando-se por sua unidade, amor e impacto na sociedade. Ou seja, a igreja ela tem que fazer a diferença na sociedade. Não somente com ações sociais, irmãos, mas com testemunho. A ação social ela é boa, mas ela também tem que ter um bom quê? Testemunho. A igreja tem que ter bom testemunho para que a sua pregação seja eficaz na vida daquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Chamada à transparência. A vida cristã não é vivida no isolamento ou escondida. Os discípulos de Jesus devem refletir a sua luz de maneira clara e intencional. Ou seja, volto a dizer, nós não fomos chamados para ficar escondidos, irmãos. Jesus chamou, nos convocou para sermos luz e sal nessa terra. Aonde você está, você tem que falar de Jesus, do seu amor. Amém? Esse negócio de ficar se escondendo não é de Deus, não. Não é de Deus. Jesus nos pôs como luz neste mundo. Então não se esconda. Amém? Por isso eu volto a falar o que eu disse semana passada. Será que as pessoas nesse bairro sabem que aqui é uma igreja? Será que as pessoas aonde você mora sabem que você é uma cristã verdadeira? Ou ela só sabe que você é evangélica? Sabe? Você tem feito diferença onde você mora? Onde você trabalha? Essa é uma pergunta para você, uma pergunta para mim. Será que nós temos sido diferentes na onde nós estamos, aonde o Senhor nos colocou? Terceira e última reflexão. O cenário cultural. Na época, as cidades eram frequentemente construídas sobre os montes para defesa e visibilidade. À noite, as luzes dessas cidades eram vistas de longe, simbolizando segurança e orientação. Aplicação prática. Assim como essas cidades eram postas de referência, os cristãos devem ser exemplos que atraem as pessoas a Deus. Nós temos que ser exemplos que vai atrair as pessoas a Cristo, não afastá-las de Jesus. Mensagem central. Esse versículo é um chamado para ver uma vida que inspire, ilumine e direcione outras pessoas para Deus. Assim como a luz não pode ser escondida, o testemunho cristão deve ser evidente e transformar o ambiente ao redor. Amém, irmãos? Ou seja, o nosso testemunho tem que realmente fazer diferença onde nós trabalhamos, onde nós estamos. Tem que fazer diferença. As pessoas têm que falar, poxa, ali tem uma pessoa que é verdadeiramente cristã. Ela não só fala, mas ela é. Amém, irmãos? Então, o Senhor nos chamou para ser sal e luz nessa terra. Se você aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, você se rendeu a Ele, entenda, você tem a luz dele dentro de você.
Você que outrora era amargo, Ele te deu sabor, te deu sal para fazer diferença aonde você está. Porque esse é o chamado, não só dos 12, mas de todos os que estavam ali ouvindo, que estavam recebendo aquela mensagem. Seja sal e luz nessa terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós iremos participar da ceia e também está abençoando o netinho da Gláucia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As irmãs já podem preparar a ceia, tá bom? E aí, após a ceia, a gente vai estar apresentando o neto da Gláucia, os pais ao Senhor, para Deus estar cuidando dessa família. Amém? Que são tão novos, né? Que Deus continue abençoando. Glória a Deus. Senhor, nós louvamos, Pai, e bendizemos o Teu santo nome. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela Tua santa e poderosa palavra. Senhor, que tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor, não se perca, meu Pai, em nossos pensamentos em afazeres. Mas que nós, Senhor, possamos sair daqui reflexivos, refletindo, meu Deus, se verdadeiramente temos sido um sal bom, ou se nós temos nos escondido, meu Deus, e assim deixado de emanar a Tua luz. Senhor, quero pedir a Ti, Pai, faz, meu Deus, a Tua obra, Pai, nesta igreja, em nossas vidas, Senhor, para que essa luz, meu Deus, possa alcançar todos aqueles que estão em trevas, Pai. Porque o Senhor, meu Deus, fez brilhar a Tua luz em nossas vidas. Porque nós, outrora, estávamos em trevas, mas o Senhor revelou essa luz a nós. E hoje estamos aqui, Senhor, como lâmpadas Tuas, Senhor, em um mundo totalmente envolto de trevas. E aqui estamos, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, tira todo o pó de nós, Senhor. Tira, Senhor, tudo que tem impedido de sermos um sal bom, um sal que meu Deus, aproveitável. Senhor, tira de nós, Senhor, que verdadeiramente as nossas ações, atitudes, venham glorificar o Teu santo nome, Pai. Como diz aqui, Senhor, no texto, no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Senhor, se as nossas obras não têm glorificado o Teu nome, Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, se nós não temos glorificado a Ti. E que a partir de hoje, Senhor, todas as nossas obras em Cristo venham trazer glórias e louvores ao Teu santo nome, Pai. Por isso pedimos a Ti, Senhor, transforma o nosso coração, a nossa mente. Faz em nós, Senhor, um novo homem, nova mulher, para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, os elementos da ceia. Meu Deus, que agora nós iremos participar. Senhor, que nós possamos trazer a lembrança, a memória, meu Deus, o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Meu Deus, que o Senhor rendeu a sua vida, o Senhor se esvaziou de si mesmo, sendo Deus. Meu Deus, para poder, meu Pai, habitar entre nós, como seres humanos. Meu Deus, e assim, meu Pai, morreu, meu Deus, em nosso lugar, levando uma culpa ao qual não era sua. Porque o Senhor nada fez de mal, mas o Senhor assumiu o nosso lugar, para assim nos dar vida, nos dar acesso ao reino de Deus, ao trono de Deus. E nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Pai. Abençoa, Senhor, o pão e o suco da uva, em nome de Jesus.